A forma como começamos o dia influencia diretamente a maneira como viveremos as horas seguintes. Os primeiros momentos da manhã definem nossas atitudes, nossa disposição e até mesmo nosso relacionamento com Deus ao longo do dia. Infelizmente, muitas pessoas adotam hábitos matinais que, sem perceber, desagradam ao Senhor. Deus deseja ser a prioridade na vida de seus filhos. No entanto, para muitos, o início do dia é marcado por distrações, reclamações e uma rotina apressada que negligência busca pela presença dele. Esse descuido pode parecer inofensivo, mas demonstra onde realmente está o coração e quais são as prioridades que regem a vida. A Bíblia ensina que devemos entregar nossos dias ao Senhor desde o começo. Em várias passagens, encontramos exemplos de homens e mulheres que buscavam a Deus logo ao amanhecer, reconhecendo a importância de começar o dia na presença dele. No seu livro, Paz com Deus, Billy Graham relata que nenhum dia deve começar sem uma conversa com o Criador. A oração da manhã molda o coração para enfrentar o que virá e fortalece a fé antes que qualquer problema possa abalá-la. Esse ensinamento nos lembra que a comunhão com Deus deve ser prioridade desde os primeiros momentos após acordarmos. Ao longo deste estudo, veremos 4 hábitos matinais que podem desagradar a Deus e comprometer nossa caminhada espiritual. São práticas que precisam ser corrigidas antes que se tornem barreiras entre nós e o propósito divino para a nossa vida. O primeiro pensamento ao acordar deveria ser para aquele que nos deu mais um dia de vida. No entanto, muitas pessoas levantam apressadas, preocupadas com suas tarefas e compromissos, sem sequer dedicar um momento para falar com Deus. Esse é um dos hábitos mais prejudiciais para a vida espiritual, pois demonstra autossuficiência e falta de dependência do Senhor. A Bíblia nos ensina a buscar a Deus desde cedo. Em Salmo 5, versículo 3, está escrito: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei. Esse versículo nos lembra que a manhã deve ser um tempo de comunhão com Deus, um momento para entregar a Ele nossas preocupações, agradecer por mais um dia e buscar sua direção. Quando negligenciamos esse princípio, abrimos espaço para ansiedade, para confusão e para decisões precipitadas, pois começamos o dia sem o conselho e a proteção divina. Jesus nos deu o maior exemplo sobre a importância de falar com Deus pela manhã. Nos evangelhos, vemos que ele frequentemente se retirava antes do amanhecer para orar e buscar forças no Pai. Se até mesmo o Filho de Deus via essa prática como essencial, quanto mais nós deveríamos segui-la. No seu livro, Paz com Deus, Billy Graham reforça essa verdade ao dizer: nenhum dia deve começar sem uma conversa com o Criador. A oração da manhã molda o coração para enfrentar o que virá e fortalece a fé antes que qualquer problema possa abalá-la. Não se trata de passar horas em oração logo ao acordar, mas de estabelecer uma conexão com Deus desde os primeiros momentos do dia. Uma simples oração sincera pode transformar completamente a maneira como enfrentamos os desafios diários. Quem aprende a começar o dia na presença de Deus experimenta paz, clareza e uma confiança renovada para seguir adiante. A forma como usamos nossas palavras logo pela manhã pode definir o tom do nosso dia. Muitas pessoas acordam murmurando, reclamando do sono, do trabalho, das responsabilidades ou até mesmo das dificuldades que ainda nem enfrentaram. Esse hábito, além de prejudicar o estado emocional, desagrada profundamente a Deus. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da murmuração. Em Filipenses 2, versículo 14, está escrito: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O povo de Israel é um dos maiores exemplos do que a reclamação pode causar. Mesmo depois de serem libertos da escravidão no Egito, os israelitas murmuravam constantemente contra Deus e contra Moisés. Como consequência, perderam a oportunidade de entrar na terra prometida no tempo certo. Deus não se agrada de um coração ingrato e insatisfeito. A murmuração tem o poder de fechar portas e impedir que vejamos as bênçãos que já recebemos. Quando acordamos reclamando, estamos desprezando a graça de Deus, que nos concedeu mais um dia de vida. Quem cultiva esse hábito envenena seu próprio espírito e influencia negativamente aqueles ao seu redor. O contrário da murmuração é a gratidão. Quando trocamos as reclamações por palavras de louvor e reconhecimento a Deus, nossa perspectiva muda completamente. Mesmo nos dias difíceis, há sempre algo pelo qual podemos agradecer. Ao acordar, em vez de reclamar, o primeiro pensamento deve ser um agradecimento. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque tua graça me sustenta e tua misericórdia se renova a cada manhã.
Essa simples atitude pode transformar o ambiente, trazendo paz e contentamento ao coração. Deus se agrada de um coração grato. Ele deseja que seus filhos vivam em alegria e esperança, e não presos a um ciclo de insatisfação constante. Escolher agradecer em vez de murmurar é um passo poderoso para uma vida cheia da presença dele. A maneira como gastamos os primeiros momentos do dia revela quais são nossas verdadeiras prioridades. Muitas pessoas acordam e, antes mesmo de agradecer a Deus por mais um dia, já estão verificando o celular, navegando pelas redes sociais, respondendo mensagens ou ligando a televisão. Embora essas ações possam parecer inofensivas, elas mostram onde está o coração e o que ocupa o primeiro lugar na vida. A Bíblia nos ensina sobre a importância de buscar a Deus acima de todas as coisas. Em Mateus 6, versículo 33, está escrito: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Quando Deus não é a nossa prioridade, nosso dia começa desordenado. Se a primeira coisa que fazemos ao acordar é dar atenção a distrações, já estamos demonstrando que outras coisas são mais importantes para nós do que nossa comunhão com Ele. Muitos alegam falta de tempo para orar ou ler a palavra, mas passam horas acompanhando notícias, redes sociais ou outras atividades que não acrescentam nada à vida espiritual. O problema não está nessas atividades em si, mas no fato de que estão tomando o lugar que pertence a Deus. No seu livro, O Espírito Santo, Billy Graham relata que o primeiro pensamento do dia deve ser dedicado a Deus. Ele é o fundamento da nossa fé, e negligenciar esse princípio enfraquece a caminhada espiritual. Buscar a Deus em primeiro lugar não significa necessariamente passar horas em oração todas as manhãs. Pequenos gestos, como uma oração sincera ao acordar e a leitura de um versículo bíblico, já demonstram que Ele é prioridade. Deus deseja que seus filhos o coloquem em primeiro lugar em todas as áreas da vida, e isso inclui a forma como começamos o dia. Um coração que busca ao Senhor logo pela manhã será fortalecido para enfrentar os desafios que vierem ao longo do dia. Todos os dias, enfrentamos desafios, decisões e perigos que nem sempre conseguimos prever. O mundo espiritual é real, e há batalhas acontecendo ao nosso redor que muitas vezes ignoramos. Sair de casa sem pedir a proteção de Deus é um hábito que pode nos deixar vulneráveis aos ataques do inimigo e às dificuldades do dia. A Bíblia nos ensina que Deus é nosso protetor e que devemos confiar em Ele para nos guardar. Em Salmo 121, versículo 7, está escrito: "O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma." Quando negligenciamos a oração de proteção, estamos basicamente dizendo que podemos lidar com tudo sozinhos. Mas Jesus nos ensinou a orar pedindo livramento do mal, pois Ele sabia que este mundo está cheio de armadilhas e tentações que podem nos afastar do caminho certo. Muitas pessoas enfrentam problemas diários que poderiam ter sido evitados se tivessem começado o dia pedindo direção a Deus. Ao orarmos antes de sair de casa, estamos reconhecendo que precisamos da orientação divina para cada decisão e situação que encontrarmos ao longo do dia. Essa oração não precisa ser longa, mas deve ser sincera: "Senhor, guarda os meus passos hoje. Livra-me de todo mal e guia-me segundo a tua vontade." Esse simples ato pode fazer toda a diferença na forma como enfrentamos os desafios diários. Nenhum cristão deveria sair de casa sem antes entregar seu dia a Deus. Quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, recebemos paz e confiança para seguir em frente, sabendo que Ele está nos guardando e nos conduzindo pelo caminho certo. A maneira como começamos o dia reflete onde está nosso coração e quais são nossas prioridades diante de Deus. Pequenos hábitos podem parecer insignificantes, mas, com o tempo, moldam nossa vida espiritual e determinam o quanto estamos dispostos a buscar a presença do Senhor. Deus deseja que seus filhos iniciem cada dia com gratidão, comunhão e confiança em Ele. Um dia que começa sem oração, com murmuração ou com distrações que tomam o lugar de Deus, pode se tornar um dia espiritualmente enfraquecido. Por outro lado, quando entregamos nossa manhã a Ele, recebemos direção, paz e força para enfrentar qualquer desafio. Que cada um possa refletir sobre quais hábitos tem cultivado ao acordar. O que tem sido prioridade nas primeiras horas do dia? Deus está em primeiro lugar ou tem sido colocado em segundo plano? A mudança começa com uma decisão. Decidir buscar a Deus logo cedo, agradecê-lo pela vida e pedir sua proteção antes de enfrentar o dia são gestos simples, mas que fazem toda a diferença na caminhada espiritual. Que Deus nos ensine a valorizar cada novo dia como um presente e nos dê sabedoria para começá-lo da maneira certa.
Que Deus abençoe.